estamos dentro da matéria, os meus ouvintes, quiçá sim, quiçá não, mas a parte comportamental, se nós pudéssemos dizer uma palavra sobre o que é o The Rose Method, nós poderíamos dizer que é comportamental, ou seja, é uma proposta de reeducação comportamental. Ou, se realmente nós quiséssemos apenas uma palavra, diríamos que é comportamento. Sendo que a nossa vida toda ela está relacionada com o comportamento, né? Com o mundo de relação e com a forma como nós o interpretamos e como nós o vivenciamos, né? Então hoje nós vamos dar um foco mais na questão das emoções, no sentido de otimização e um efeito facilitador da nossa vida, né? Mas ela é o nosso condimento. Sem esse condimento, nossa vida seria muito insípida. Não teria nem cor, nem dimensão, nem musicalidade, nem nada. Tudo era muito, muito chato, muito aborrecido. Então, já que você quer uma vida com emoção, vamos lá, tá na nossa hora. Nós vamos dar uma resenha aqui muito rápida, mas antes disso, o meu agradecimento especial, logicamente, ao preceptor de Rose, que é o impulsionador das nossas vidas no sentido de sabor, para que nós tenhamos um sabor muito bom durante as nossas vidas, e também o meu agradecimento especial por ter me levado para além dos meus sonhos, porque às vezes a gente sonha, porém, ainda que o sonho possa ser um sonho grande, porque sonhar grande ou pequeno o trabalho é o mesmo, então mais vale sonhar grande. Mas ainda assim, o nosso grande, nós vamos vendo que ainda é pequeno, porque o horizonte não tem tamanho, né? Então, o meu agradecimento especial. Agora, tudo tem um início. Para nós entendermos um pouquinho melhor essa questão de como transformar o nosso comportamento, nomeadamente o nosso emocional, vamos lá recuar há algum tempinho atrás, quiçá uns 6 milhões de anos. Mas 6 milhões de anos, para o universo, é um piscar de olhos, né? Para nós, é um pouquinho mais de tempo. Mas, começando lá atrás, nesse ou cerca de 100 milhões de anos, é melhor a gente colocar cerca, porque isto são as pesquisas recentes que podem mudar a sua opinião daqui a algum tempo. Um símio fêmea dá à luz a 2 filhas. Esse símio fêmea, dessas 2, uma delas dá a nossa linhagem, ou seja, uma delas gera o chimpanzé, né, que era a versão mais próxima de nós, que gerou a nossa avózinha. Então, a nossa avózinha já está com uma idadezinha boa, 6 milhões de anos, mas graças a ela estamos aqui nós. E depois, um pouquinho não, bem mais jovem, esta jovem de 3,2 milhões de anos, né? 3 milhões e 200 mil anos aproximadamente, a nossa Australopithecus afarensis, que era a Lucy. Lembram da história da Lucy, né? Que foi encontrada o seu esqueleto e estava a tocar a música dos Beatles, né? Lucy in the Sky and Diamond. Aí ficou o nome Lucy. Bem simpática e já dentro da nossa linhagem, né? Daqui surge o gênero Homo, ou seja, a versão que nós auto-intitulamos de Sapiens sapiens, né? É uma subdivisão do gênero Homo, que tinham várias subespécies, alguns apontam que eram para aí uma meia dúzia de subespécies,
não tem assim tanta importância para nós isso, mas dentro do gênero Homo vieram os que foram os nossos antecessores do atual Sapiens, né? Então temos aqui o Homo rhodolfensis, que era da África Oriental. Depois, a seguir, da Ásia Oriental, o Homo erectus, né? A versão fêmea do Homo erectus, já com os traços bem próximos de nós. Depois, o nosso malandreco Neandertal, o Homo neanderthalensis, que é da Ásia Ocidental, já com a barba à moda atual e com o seu sorriso Clark Gable. Então, daqui a evolução natural humana que gera os nossos atuais famosos sapiens. Aqui tem um filmezinho que vai mostrando essa história, mas eu vou dar uma pulada e vou já direto para como é que seria naquela época, né? Muito provavelmente um belo passeio lá pela África Oriental. Não deveria haver muita diferença entre a nossa subespécie Homo das outras espécies. E também, se nós começarmos a observar, não haveria muita diferença do que é hoje uma vida em família, né? Uns trazendo as suas caças, outros preparando a comida, as crianças brincando, os bebés bem cuidados pelas suas matriarcas, os mais jovens, adolescentes, achando que as mais velhas gerações já estavam obsoletas, né? Já estavam ultrapassadas. Entretanto, os outros mais traquinas fazendo as suas artes e aborrecendo os mais velhos que já não aguentam a bagunça. Ou seja, não haveria diferença alguma comparado com hoje, a não ser os Flintstones, que eram os únicos que tinham diferença, né? Carro, a roda de pedra e mais divertidos, né? Mas a diferença seria pouca ou quase nenhuma. Claro que nenhum deles imaginaria que os seus descendentes, passado ali algum tempinho, pudessem desenvolver literatura, a ciência que chegou a pontos que eram inimagináveis da cisão de um átomo, o ADN, a descoberta do ADN, pisar a Lua, os telemóveis, as cidades, os computadores, a aviação, etc. Tantos e tantos. O chamado Sapiens saía inclusive do seu planeta e tentava as suas grandes jornadas de descobrimento, agora não por mares nunca antes navegados, mas por espaços nunca antes navegados pelo homem. Essa placa, talvez vocês se recordem, que foi feita pelo Carl Sagan para a Voyager, em que eles levavam uma placa que fosse com uma informação. Primeiro, de que nós estávamos com uma intenção de paz, daí a mão levantada. O casal, depois tem uma série de códigos ali que são típicos daquilo que eles queriam transmitir, e depois a nossa localização no universo, etc. Ou seja, havia uma intenção de comunicar com possíveis outros tipos de vida que não do nosso planeta. Inclusive, depois numa outra sonda, eles mandaram um disco em ouro com músicas dos Beatles, com discurso de Luther King, vários tipos de momentos importantes da história da humanidade. Quiçá algum ET está ouvindo num giradiscos lá em casa. Bom, mas isso tudo para dizer o quê? Há numa observação do nosso passado até agora que há uma evolução realmente tecnológica, mas o comportamento humano não tem muita diferença. Ou seja, nós somos uma espécie muito recente,
só relembrando o calendário cósmico do Carl Sagan, em que ele compacta em um ano, desde o Big Bang até hoje, do dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro. E nós vamos ver que o surgimento do homem começa ali as primeiras relações, a primeira divisão lá do chimpanzézinho, nós falamos lá 6 milhões de anos, dá-se no dia 31, no final do dia 31 de dezembro, às 20 horas. O que quer dizer isso? Se a criação do universo começasse no segundo, naquela fração do segundo do Big Bang do dia 1 de janeiro, e hoje estivéssemos no dia 31 de dezembro, esse chimpanzézinho lá teria surgido no dia 31 de dezembro, às 20 horas. Ou seja, é bem recente. Mas aquilo que somos hoje considerados como sapiens teria surgido no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 52 minutos. Portanto, as primeiras migrações seria entre as 23h56 e as 23h59. Ou seja, no último minuto. Não dá. Aí, os últimos 60 segundos. Nós estamos vendo que nesses 60 segundos, a agricultura surge nos últimos 20 segundos. A dinastia chinesa begins nos 10 segundos. Ok, somos muito recentes. Por isso, nós continuamos a efetuar os mesmos tipos de erros comportamentais que os nossos pitecos tinham e os que foram sucedendo até nós tiveram. Inclusive, eu lembro-me de uma citação de uma pessoa importante dentro do Império Romano, no século II a.C., que ele dizia: não se aguentam mais as cidades. As pessoas barulhentas, ruidosas, conflituosas, muito tráfego, poluição, não se aguentam mais as cidades. E aí nós achamos que é uma coisa muito contemporânea. Ou seja, se nós tivermos isso em fator, nós vamos entender um pouco mais a razão pela qual o ser humano ainda está meio lento nessa mudança de comportamento, apesar de a humanidade já estar numa reta ascendente. Digamos que somos uma espécie muito recente, portanto, estamos ainda numa fase ali meio de adolescência, chegando à adolescência, então ainda está um bocado conturbada. Agora, com isso, havia um hábito de que a pessoa, para mudar, mesmo um hábito que a gente vai trazendo mais recente, de que para mudar precisa realmente de acontecer algo muito forte, muito drástico e de muita dor. Aí o ser humano muda o comportamento. E, de facto, isso acontece e acontece numa escala grande. Mas há uma alternativa em nós produzirmos uma mudança sem ter que ser pela dor, antes da dor chegar. Exige um pouco mais de compromisso, um pouco mais de intenção, um pouco mais, diria, bastante mais intenção nessa mudança, que é muito mais fácil você mudar antes de ser preciso. Por isso nós tínhamos o pai do tratado que dizia: faça esta metodologia antes que você precise, porque quando for preciso já vai tarde, ou de repente já vai ser muito mais custoso fazer a mudança. Então, tendo isto aqui em consideração, eu vou passar para uma outra apresentação aqui,
Peço-vos desculpa porque está em inglês, porque foi para uma apresentação na Nestlé e a gente não conseguiu ainda traduzir para português. Mas isto aqui, eu queria fazer a passagem para cá porque você vai perceber que o hábito de termos um comportamento que não seja ou emoções que não sejam desejáveis, elas impactam no organismo. Como impactam no organismo, começa-se a gerar um ciclo vicioso, repetitivo, daquilo que era o indesejável. Por exemplo, tem aqui um estudo deste estadunidense, deste cientista estadunidense chamado Dr. Daniel Amen, que ele estudou durante mais de 20 anos a morfologia do cérebro e nesse estudo ele percebeu, através dessas tomografias chamadas SPEC, que havia realmente uma quebra de funcionamento cerebral por causa do comportamento. Não só por causa do comportamento, mas especialmente por isso. Por exemplo, aqui está o cérebro dito saudável. As cores não interessam para nada, é só a forma que tem interesse. Hein? Só o formato. Portanto, aquela forma é uma forma de um cérebro saudável. Depois ele começou a apresentar aqui a forma do cérebro saudável, onde o comportamento tem a ver com felicidade, com sucesso, com consistência, todos comportamentos que são comportamentos mais refinados. Depois ele mostrou ali um cérebro de pessoas que estão desmotivadas, com dificuldades emocionais meio depressivas ou com problemas financeiros, falta de memória, etc. Uma série de comportamentos, para além destes aqui, em que você observa no cérebro como que fossem buracos. Esses buracos que aparecem ali, não é que tenham um buraco no cérebro. Aquilo somente refere que não há atividade elétrica naquelas regiões cerebrais. E aí ele continua dando outros exemplos, né? Aí já de relação com os alimentos também. Álcool, fumo, drogas, falta de exercício, privação do sono, cafeína em excessividade, obesidade, etc. Toxinas que você vai injetando no organismo e aí você vai percebendo lá os tais buracos no cérebro. Aqui a comparação do impacto do álcool no cérebro e da heroína, que é muito idêntico. Inclusive ele começa a apresentação dele numa palestra do TED, ele começa logo dizendo: vocês acham que um copinho de vinho é bom para a saúde, não é? Aí a plateia toda, pois é, então traga uma má notícia, não é? Ele começa a explicar também porque ele teve um contato com a mulher, se frequentava muito uma paróquia lá e lia, e depois quando eles saíam havia um almoço e os almoços eram daqueles fast food do pior que há, né? E aí ele ficou muito chocado com aquilo e depois começou a mostrar o estudo lá na paróquia, ao padre, não sei o quê, e ele agradeceu imenso e eles mudaram o sistema alimentar deles, porque viam que aquilo também impactava. Claro que o nosso tema hoje é emocional, não alimentação, embora já sabemos que a alimentação também interfere imenso no seu lado emocional. Aqui um outro exemplo da questão do comportamento, das emoções e o impacto no seu cérebro. Então, para nós entendermos bem isso, ok, lá do passado nós já trazemos uma tendência do comportamento natural, mas como nós pretendemos desenvolvermos-nos como pessoas e evoluir no sentido global das nossas competências, nós vamos perceber que há tendência de nós repetirmos hábitos que nós estamos habituados. Então,
esses hábitos fazem com que nós olhemos a vida sob um determinado paradigma. E como é que se formam os paradigmas ou como é que se formam esses condicionamentos ou hábitos? Tudo sinônimos. Você tem uma experiência que fica latente. Todos nós, que aqui estamos, e os nossos amigos que nos veem pela gravação, todos nós temos hábitos graças às experiências que vamos tendo. E, na realidade, nós somos a média ponderada das experiências vividas. Então, eu, Luiz, você, Ana, você, Adam, e todos os demais, agem perante aquilo que foi a experiência de vida. Por isso, essa experiência de vida é um somatório, no fundo, da cultura onde cada um nasceu, nos costumes que ele tem naquele grupo, na etnia, na história que tem durante esse período de vida, etc. Ou seja, muito do que nós vamos recebendo, nós recebemos através da família, através dos amigos, do meio onde nós estamos inseridos. Por isso, naquela série Cosmos, o Sagan falava muito algo que as filosofias também falam, que nós somos fruto do meio. O ser humano é o fruto do meio. E hoje em dia, inclusive, dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Então, se você convive, as cinco mais que você convive são pessoas mafiosas, você vai ficar um mafioso e um padrinho da máfia. Se são pessoas de sucesso, a tendência é que você fique com sucesso. Se você convive com pessoas que têm o síndrome do derrotismo, você tenderá a ser uma pessoa derrotada, porque nós somos o fruto do meio. Então, este fruto do meio e das experiências que eu vou tendo produzem uma latência, ou seja, produzem algo que vai me condicionar. Por sua vez, essa latência lá guardada, né? Você recebe um estímulo vindo do exterior e há uma tendência em responder de uma determinada forma. Sempre daquela forma. Por exemplo, vamos supor que você tem uma experiência na montanha russa. Você vai lá na montanha russa. Ia com o namorado ou com a namorada. Assim, pá, não gosto muito da altura, mas bom, bora lá, a gente quer que não faz pelo amado ou pela amada. Aí vai. Aí, de repente, aquilo dá-lhe uma sensação de queda tão grande que você pensa que vai morrer. Mas não morre. Mas fica uma experiência ali. Depois, você vai no avião fazer o seu voo na viagem do seu sonho. Mas, de repente, ele dá uma saculitada lá com os famosos poços dar e a sua memória, ou seja, a sua experiência anterior, condiciona a sua reação. Então, aquela reação que você teve na montanha russa de se agarrar na cabeça do careca que estava à frente e para não morrer, de repente, agora no avião, você agarra quem estiver junto. Nós temos uma colega que você não pode falar a palavra barata. Se falar a palavra barata, ela dá um estalo em quem estiver perto. Porque é uma reação instantânea, aquilo não é pensado, aquilo é... Depois ela fica constrangida, ai, desculpa. Não é que dê um estalo direto, né? Mas ela fica esbaforida porque a experiência dela me condicionou naquela reação. Então, o facto é que sempre que há um estímulo, tem uma determinada resposta. E sempre que você tem a mesma resposta, realimenta o condicionamento anterior. Ou seja, no fundo, o ser humano é
um fluxo ininterrupto de latências que você vai atualizando pela experiência da vida, ou seja, nós estamos o tempo todo reagindo nesse automatismo, que é bom, né? Quando ele é útil, é bom. Por exemplo, foi muito bom hoje, quando eu levantei e estava a me vestir para vir para cá, não ter que pensar qual perna é que eu vou vestir primeiro, a direita ou a esquerda? Se for a direita, eu tenho que pisar no pé esquerdo, levantar a direita e tal. Teria que estar pensando, gastando energia cerebral para coisas que podem facilmente estar registradas e entrar no automático. É uma questão de sobrevivência. Estou a atravessar uma estrada e vejo um carro com excesso de velocidade, o meu automatismo faz com que eu veja que ele vai com excesso de velocidade e eu saio na frente. Se eu não tivesse esse automatismo, provavelmente sucumbiria. Poderia ser atropelado. Então é ótimo termos condicionamentos. Agora, a questão é se eles me interessam ou não. Tem aqui um exercício do baralho de cartas que alguns de vocês já devem ter feito. A Ana já fez, certeza, o Adam já não tem certeza. Também já, não é? Mas eu vou passar aqui para os nossos ouvintes, que estão do outro lado, e aqui para o meu amigo, que é o Joaquim, que pode não ter visto, e já vão fazer o exercício. Já partimos para um exercício, que é, ele vai colocar cartas na mesa e cada um vai tentar identificá-las para ver se acerta na identificação dessas cartas. Isto vai nos dar, nesse exercício, uma amostra muito interessante de como nós realmente estamos olhando para as coisas debaixo sempre dos nossos paradigmas, né? Sempre das formas como nós vemos o mundo. Gustaría comenzar con un ejemplo similar al que Thomas Kuhn cita en su libro. Utilizar elementos que la mayoría de ustedes conocen bien. Un mazo de cartas. Lo que voy a hacer es mostrarles 8 cartas rápidamente. Quiero que las identifiquen en silencio a medida que las voy mostrando. Les daré un par de segundos entre carta y carta. ¿Listos? Vamos. En la primera pasada, y que la mayoría de ustedes también fallaron la segunda vez. Pero también apostaría que la mayoría de ustedes identificaron las cartas legítimas cuando aparecieron. ¿Ven? Fueron despistados por sus reglas y reglamentos respecto a cómo tiene que ser un mazo de cartas. Vuestro paradigma del mazo de cartas. Y eso es lo que obstruyó su visión de las cartas excepcionales. ¿Recuerdan lo que dije respecto a los paradigmas? ¿Cómo filtran datos? Pues bien, ustedes trataban de ver estas cartas de la manera correcta. La manera correcta de acuerdo a su paradigma. Piques negros, tréboles negros, corazones rojos, diamantes rojos. Y así ustedes vieron las cartas legítimas muy fácilmente, rápidamente. Seguramente la mayoría
rápido que un treceavo de segundo. Pero vuestro paradigma del mazo de cartas hizo que fuera muy difícil ver aquellas cartas que no concordaban con las reglas. Entonces, en lugar de verlas como eran, ustedes distorsionaron los datos para que se acomodaran a su paradigma. Ese es el efecto paradigma en acción. Y cada vez que se enfrenten a algo que vaya más allá de los límites de su paradigma, tendrán dificultad en percibirlo. Simplemente no lo verán. Pues bien, este es un mazo de cartas fuera de lo común. Quizás consideren que esta experiencia es interesante, pero no pertinente a la vida real. Entonces hablemos sobre paradigmas y la vida real. Ou seja, o nosso paradigma distorce a realidade, da mesma forma que distorceu aqui a nossa visão do baralho. Então, a mudança do ponto de vista do paradigma de cada um faz com que eu possa fazer uma observação da realidade diferente. Mas, no meu paradigma, eu distorço para encaixar aquilo nos meus condicionamentos. O caso, isso que ele falou, na vida, vamos ver se isso é só no baralho ou se é na vida real. Aí temos aqui o exemplo dos índios Tarahumarás, do México, em que eles têm um paradigma muito diferente do nosso do que é correr. Eles vivem num local em que o paradigma deles é correr o tempo todo, porque não tem carros, não tem carroças de tração animal e tem que andar correndo o tempo todo para ir para qualquer lado, né? Zezinho, vai buscar 1 quilo de arroz. Lá vai o Zezinho correndo na mercearia buscar o quilo de arroz. Agora vai buscar pão. Lá vai ele correndo buscar pão. Agora vai para a escola. Aí pega na mochila e vai correndo para a escola. Vamos trabalhar no campo. Vai correndo para trabalhar no campo. O tempo todo eles correm. Vocês sabem qual é a média de quilômetros que eles correm por semana? 17 maratonas por semana. Claro que poderão umas semanas correr um pouco menos, mas muitos deles se tornaram corredores e havia casos muito caricatos que eles iam para a prova a correr. E quando chegavam lá já tinham corrido uma maratona. E depois iam correr a que era para a competição. Ora, para nós, se eu chegasse aqui no meu eleitorado e dissesse assim, ok, vamos treinar para correr 17 maratonas por semana. Aí todos iam rir como riu a Ana. Né? Ou seja, não funciona. Mas é por quê? Porque é a nossa caixinha. Né? Nós estamos bem com a caixinha fechada. Vamos lembrar de um caso muito interessante com o professor De Rosa, que ele estava na sala dando os seus cursos. E houve um curso na universidade, depois teve uma parte do curso que também teve uma componente técnica e tinha o nosso piso, né, em EVA. E aí tinha um banquinho, um puff, para ele sentar. E ele disse assim, olha, isto aqui se ficar assim, os pezinhos vão danificar a borracha, né? Danificar aí um pouco. Melhor pôr uns calços. Aí estava um jovenzinho ao lado do banco e disse assim, não tem mal não. Faz assim, tombe o puff, que ele é almofadado a toda a volta, os pés ficam para trás, você senta em cima depois. E ele imediato disse assim, ó, tá vendo? Paradigma estagnado, né? Ou seja, o nosso paradigma é logo põe um calço. Mas aí, como ele era muito jovenzinho, rompeu logo com esse paradigma. Disse para tombar o puff e deixar os pezinhos para trás. Isso somos nós o tempo todo, todos nós, né? Sem exceção, com as coisas pequenas e com as médias e grandes coisas. Mas se nós treinarmos, nós vamos começar a desenvolver uma capacidade, ou seja, um outro condicionamento, que é a capacidade de romper com os condicionamentos. Temos que estar condicionados. Se o ser humano não estiver condicionado, como vimos há bocado, ele perece. Mas nós, se conseguirmos manter o adestramento, o treinamento
o tempo todo de você manter a sua capacidade de mudança, aí tá bom. Aí vai ser diferente. Achei uma coisa espetacular, porque eu já vi esse vídeo das cartas Várias vezes. dezenas de vezes, mas nem sempre eu apanho a primeira vez. A pessoa esquece, não se lembra. Eu sei que havia cartas trocadas, mas não me lembrava quais eram as cartas. E foi a primeira vez, da primeira vez que as cartas apareceram, Conseguiu ver eu identifiquei-as tudo. todas. Pronto. Portanto, o meu cérebro já Já- entrou um novo paradigma e eu identifiquei-as todas. É verdade. Eu percebo, pai, nem vi carta nenhuma. Até pensei que era tipo uma partida. No início, praticamente ninguém consegue perceber que as cores estão trocadas. Né? Porque a gente está olhando, não, tá certo, é aquela carta e tal. É aquela carta que eu entendo como tal. Então eu não vejo que ela tá com a cor errada. Conta-se que Colombo, quando chegou na América do Norte, né? Se é que foi na América do Norte, há controvérsias, mas quando chegou numa parte das Américas, quando vinham as naus para cá, o cacique lá da tribo notou na linha do horizonte alguma coisa diferente, que eram as naus, só que naus não fazia parte dos paradigmas dos índios. Né? Naus ou caravelas não fazia parte. Entretanto, ele falou lá com a tribo, atenção, tem umas coisas estranhas ali na linha do horizonte. Nenhum índio via. Ele teve que insistir muito para que os índios vissem as caravelas e só conseguiram ver mesmo quase em cima. Por quê? Porque aquilo não era do paradigma deles. Mas o outro, como era líder, né, era mais visionário, até porque ele precisava para conduzir as tribos, ele conseguiu romper com o paradigma dele de não, nem sei o que raio é isso, portanto nem vejo. Então, a repetição do hábito. Né? Você tem a tal latência, quando aciona a consciência daquela latência, há uma ação, uma tendência, e com essa tendência, com esse ato, você tende sempre a reagir perante esta latência, você faz um reforço, um update, ou seja, você reforça a latência anterior. E gera-se aqui um círculo vicioso, que é o que acontece quando nós temos hábitos, queremos mudar e não conseguimos. Conseguimos, nós achamos é que não. Muitas vezes a gente ouve assim, não, Zé, eu sou assim mesmo, sabe? Eu sou desarrumado mesmo, eu deixo tudo. Eu faço um esforço, mas é assim, né? Ou então, não, mas aquilo é superior às minhas forças, não dá. Fulaninho reage assim e eu respondo logo. Mas podia ser de outra maneira. Mas não dá, comigo não funciona, é superior às minhas forças. Ele está dizendo isto aqui, ó. Eu estou num ciclo vicioso, ok, mas bora lá manter, porque não vejo como sair daí. E realmente pode dar essa ideia distorcida. Então, se assim o for, é o famoso pensar dentro da caixa. Ou seja, você faz sempre as mesmas sinapses, sempre os mesmos comandos, tudo igual. Está condicionado a funcionar naquele quadradinho. E realmente, segundo as pesquisas, né, que nos entregam hoje em dia a ciência, as sinapses ficarem restritas a certos hábitos, ou seja, a certas conexões apenas, e não abrir para outras possibilidades, outras realidades. Então nós temos sempre as mesmas escolhas, sempre as mesmas emoções, sempre as mesmas verdades, as mesmas experiências, os mesmos feelings. Então estamos gerando o quê? A mesma realidade, sempre a mesma coisa. Então, isto não tem jeito, a crise é difícil, o país não tem como sair da cepa torta, isso das relações profissionais é sempre a mesma história, bom, enfim. Aí é que ficamos o tempo todo achando que é aquela mesmíssima coisa. Agora,
na realidade, para nós modificarmos, ou seja, trabalharmos essa abertura de visão, essa expansão da nossa consciência, da nossa lucidez, antes de mais eu preciso modificar esses hábitos, senão não funciona. É claro que nós ficamos com o paradigma de que realmente é mais fácil a cisão de um hábito do que mudar um paradigma. Foi uma constatação espetacular do Einstein na observação do mundo à sua volta, que ele via que as pessoas não mudavam, eram mesmo duras para mudar. Por isso ele dizia que era mais fácil a cisão de um átomo do que mudar hábitos. Pena que ele não conheceu o The Rose Method. Tinha sido mais fácil e não que ele tivesse dificuldade em mudar, né? Mas quiçá os que estavam à volta. Então, na realidade, este aqui vai dar um pouquinho a explicação anterior, de outra maneira, que é, graças a essa latência, essa experiência que está registrada no meu subconsciente, quando eu tenho um impulso vindo lá desse subconsciente, a minha tendência é repetir o condicionamento, né? Por exemplo, o avião ameaça tremer e dar ali uns saltitos. Só na ameaça já há um sinal subconsciente que detona aquela sensação de pânico que eu tive quando experienciei a montanha-russa. Consequentemente, só eu ter tido essa reação interna, eu já atualizei o meu velho paradigma, o meu velho condicionamento. E aí tudo fica dentro do mesmo, né? Mas se eu mudar aquela configuração, se eu romper com aquela tendência, eu mudo o condicionamento. Então, como é que fazemos isso? Como é que eu posso fazer uma mudança de condicionamento? Mas ainda antes disso, vou dar mais uma chega aqui na parte de cima, dando um exemplo concreto. Quando eu era criança, a minha tendência era andar sempre a cantar. Desde sempre que me lembro em criança. Mas lá pelos meus 9 anos de idade, minha mãe, que achava que o Luizinho cantava muito bem, disse assim, meu filhinho, vem aqui, grava aqui a tua vozinha. E eu, não vale a pena. Grava, tão bonitinha e tal, não sei o que. Eu disse, tá bom. Aí minha mãe trouxe aquele potentíssimo gravador de cassete Sharp, em que você tinha que fazer playback, né? Carregar os 2 botões ao mesmo tempo, não fora, se for um de cada vez não dá. E aí eu com um microzinho pequenininho lá do gravador, lá gravei a minha música. Passado um tempo, não muito, eu vinha lá das minhas brincadeiras, bem divertidas, eu percebi que a minha mãe estava com gente na sala, né? Porque era uma casa no meio de um jardim e tal. E aí eu disse assim, me apetece muito passar por ali e tal, adulto é chato e tal, eu vou por trás, vou entrar pela cozinha. Fui por trás, entrei para a cozinha, fui para o meu quarto, mas de repente comecei a ouvir muitos risos. Mas assim, risos bem viscerais. E aí eu fiquei assim, que estranho. Aí eu comecei a apurar o meu ouvido. Quando eu ouço, a minha gravação estava sendo tornada pública, né? E aí eu ouvi os risos. O que eu percebi naquele momento? Opa, está mesmo ruim, eles estão-se a rir. Está tão ruim, a gravação está tão péssima, minha voz está tão péssima, que eles estão-se a rir de mim. A partir dali, nunca mais cantei, né? Só depois fui cantar, quando eu, mesmo assim à vontade, depois de ter entrado no The Rose Method, depois de ter vencido a barreira daquele condicionamento. O que aconteceu? Ou seja, eu tinha alguma impressão latente relacionada, muito provavelmente, com insegurança, né? Ou com algo que achasse que eu não teria valor.
alguma experiência que eu não me recordo, ainda hoje não me recordo, gerou essa impressão latente. Quando veio um sinal de fora de que, afinal de contas, realmente tu não tens aquele valor, veio o condicionamento de eu não sou bom, portanto eu vou me esconder outra vez, eu vou para a caverna. Aí eu alimentei o paradigma que já trazia de alguma experiência, sabe-se lá qual. E é assim. Mas, se fosse o meu amigo Adam que passasse pela mesma situação, e ele ouvia os risos e ouvia a música dele, e ele dizia assim, riam para aí, eu é que vou a minha vidinha porque aqui não me interessa isto. Ou, de repente, poderia ele interpretar, estão-se a rir, estão a achar engraçado o menino a cantar. Que foi o que aconteceu. Mas por quê? Porque ele tinha uma latência diferente da minha. Então, a mesma situação, para mim, gerou um trauma. Para ele, riu. E foi a vida dele. Então, o que é que isso mostra também para nós? Não importa o que é que está acontecendo agora. O que importa é como é que eu faço leitura e absorvo aquilo que está acontecendo. Por isso, uns ficam traumatizados, outros ficam... Passa adiante. Não tem problema algum. Para uns é incrivelmente fácil para uns e inexplicavelmente difícil para outros. Aparentemente inexplicavelmente difícil para outros. Então, agora sim, como é que... Agora vamos à solução, né? A historinha, a gente começou lá atrás, já estamos quase no epílogo, né? Começamos lá atrás mostrando, há uns aninhos atrás, 6 milhões de anos, como é que começou e como é que o ser humano caminhou, e nessa caminhada foi mantendo o seu comportamento até hoje. Não há grandes diferenças. Percebemos que o comportamento tem a ver da média ponderada das experiências vividas. E percebemos também que reagimos perante aquilo que foram as experiências, né? O automatismo importante para que nós possamos viver bem. Só que nós queremos dar um salto evolutivo. Ou seja, eu quero sair o mais rápido que eu conseguir, ou gradualmente, desse lado ainda bicho que o ser humano se mantém. Ainda é muito bicho no comportamento. Então eu tenho que romper com o paradigma. Qual é o paradigma? N paradigmas dos quais eu fui me condicionando ao longo da vida. Uns serão úteis, outros não serão tão úteis. E para eu esgarçar os antolhos da minha consciência, da minha capacidade humana, eu tenho que romper e gerar o quê? Outros condicionamentos. Nós costumamos dizer que no The Rose Method nós brincamos com condicionamentos, porque nós trocamos, ainda escalonamos mais, né? Ao longo de uma mente um pouquinho mais ali apurada que o bichinho. A diferença nossa, segundo eles dizem, são 5% apenas. Uns dizem que é menos, 1%. Seja lá 5 ou 1 ou o que for, é muito pouco. Então, essa diferença no ADN, ou essa diferença dos dois bichinhos é muito pequenininha. Então, nós estamos num processo de desnaturamento, porque a nossa natureza é aquela que não nos interessa, de roubar, de passar por cima, de tirar a comida da boca do outro, né? De brigar, de conflituar. Então, nós vamos desnaturar. Para desnaturar, nós temos que romper com este ciclo vicioso. Agora sim, vamos para o círculo virtuoso, que é a mudança do hábito comportamental. E aí começa lá em cima. Latência, como já referimos. Como é que eu mudo isso? Está aqui a solução, só isso. A solução simples é eu associar-me ao oposto do que aquilo que é o meu comportamento anterior.
como é que eu convivo com os opostos daquilo que eu quero? Vamos supor que eu quero desenvolver a minha capacidade de gerir conflitos. Já não é só conflitar, é gerir conflito. Vamos supor que eu não sou uma pessoa de conflitos, mas eu tenho dificuldade em geri-los à minha volta. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou conviver com os opostos? O que é isso? Conviver com os opostos é eu vou procurar conviver com pessoas que geram bons conflitos. Ou, se eu quiser ir mais atrás, vamos deixar um degrau abaixo. Vamos supor que eu tenho dificuldade em não conflitar em situações difíceis. Então, a mesma coisa, eu vou conviver com pessoas que são harmoniosas e que não são conflituosas. Eu vou me programar para situações difíceis, como, por exemplo, vou ter uma reunião daquelas de cortar a faca. Potencial conflito, aquilo são bombas relógios ali. Aí eu uso a pré-programação. Existem várias formas, mas há uma hiper mega simples, que é eu imaginar-me a reagir da forma que eu desejo. Da forma que eu desejo. Conseguindo gerir os potenciais conflitos, o meu potencial conflito interno, eu imaginar, eu crio um filme. É como se eu estivesse a ver um filme na minha cabeça, né? Eu me imagino a reagir da forma adequada. Quando eu crio essa imagem mental, o que é que acontece? Eu estou simultaneamente a criar uma nova realidade no meu cérebro, novas sinapses. Estou criando uma nova realidade no meu pensamento, na forma como eu vou reagir. E ao criar aquilo lá, pela repetição, na hora que a situação surge, a tendência vai ser aquela lá. Claro que para isso acontecer, eu tenho que fazer isso várias vezes. Eu tenho que me imaginar várias vezes e depois, perante a situação, eu devo fazer o esforço para a mudança. Aí você diz assim, ok, mas eu experimentei e não funcionou tão bem. Mas houve alguma melhoria? Você sentiu que melhorou alguma coisa? Até melhorou um pouquinho. Então tá bom, tá no caminho. Por quê? Porque eu estou ainda mudando o hábito. E quando nós estamos ainda exercitando para fazer a mudança do hábito, ainda há remanescentes do velho paradigma. Então, é uma mudança gradual. De repente, antes você entraria em conflito. Agora conseguiu gerir um pouco melhor ainda, com muito estresse, mas já ficou um pouco melhor. E aí, pelo treinamento, vai chegar uma altura que você muda o paradigma, torna a realidade diferenciada. Então, tudo que eu quero transformar de condicionamento, basta-me apenas eu exercitar a associação com os opostos, que, como eu já referi, precisa de você repetir. Aquilo que nós chamamos de prática diligente é nada mais, nada menos do que a repetição do novo paradigma, ou seja, o convívio com o oposto vai ser uma experiência que vai impregnar e condicioná-lo a uma nova forma de reagir. Mas para que você não pare esse exercício, esse treinamento de mudança, até a mudança final, você precisa fazer um esforcinho. Precisa de se esforçar um pouco, não é forçar-se, não é violentar-se, mas sim esforçar-se para manter o exercício da mudança, que é repetir o oposto. Vamos supor que eu tenho um condicionamento de ser chato. E aí vem o Adam, passa aqui e eu chateio. E eu, meu Deus, fui chato outra vez com o Adam. As pessoas irritam. Por quê? Não sei, irritam. As pessoas irritam.
Eu não gosto de pessoas, né? Tem gente que é assim. Tá, aí ele volta, aí eu fico pensando, meu Deus, errei outra vez. Bom, amanhã eu vou tentar outra vez. Aí eu vou lá, e na hora que eu vou tentar, irrito outra vez. Irrito. Na terceira vez eu vou começar a falar alguma coisa ruim dele, mas aí na hora eu dou a volta e digo algo positivo. Então, ok, já deu uma viradazinha, já conseguiu sublimar na hora que ia sair o impropério e não dizê-lo. Ou seja, houve um esforço, a autossuperação, que pela repetição, aí sim, vamos criar uma nova latência, um novo condicionamento. Mas eu preciso fazer girar esta roda. Ou seja, eu preciso me associar aos opostos, fazê-lo com dedicação, durante longo tempo, e com uma sensação de vontade mesmo de mudar, e aí eu me superando, fazendo uma autossuperação, eu produzo a nova mudança. Tudo isto aqui tem uma base que não é forçar, não é violentar, mas sim a base é ser algo aprazível. Você ter prazer no trajeto. Você vai fazer isto, mas com prazer. O prazer de tornar-se uma pessoa melhor e a sua vida ser muito melhor, muito mais fácil. Vocês devem lembrar, agora para concluir, finalzinho da nossa palestra, devem lembrar daquele livro antigo, Quem Mexeu no Meu Queijo. Tinha lá os 4 ratinhos, né? E que 2 deles saem à procura do novo armazém, novo reservatório do queijo antes que ele acabe. Os outros 2 achavam que não acabava nunca, né? E aí deixaram o queijo acabar e aí ficou a história Quem Mexeu no Meu Queijo. Eles ficaram chorando lá pelo facto de não terem queijo. Mas um desses 2 chorões decide sair. E aí, no meio da historinha, relembrando, ele, antes de encontrar o novo queijo, ele dizia, não encontrei o novo queijo, mas o simples facto de me ter colocado ao caminho, à procura da solução, já me deu a satisfação para continuar até encontrar o novo queijo, porque eu sei que eu vou encontrá-lo. E depois lá encontra, né? Então é um bocado isso. O facto de você estar a caminho da mudança do comportamento emocional, do seu comportamento do dia a dia, produz uma satisfação e você não para de fazer girar esse círculo virtuoso. Só com isso, tão simples quanto isso, você faz uma mudança na sua vida radical. Então, os meus amigos que aqui estão e os que estão me ouvindo agora pela gravação, se vocês aplicarem isto no vosso cotidiano, a vida vai mudar 180 graus. 360 não, porque senão volta ao mesmo, né? Mas 180 graus. Você vai fazer uma mudança incrível. Para fechar, aos que estão aqui presentes, também eu dou a oportunidade de colocar alguma questão ou algum ponto que eu não tenha abordado. Esse tema é bem vasto, dá para a gente dedicar horas e tem mais coisas interessantes também. Se vamos deixar para um próximo, um curso mesmo, que temos um tempo grande, ou também a gente faz esse tipo de trabalho nas nossas consultorias e formações nas empresas, sendo individual ou em grupo, produzindo aí sim uma formatação de acordo com as necessidades individuais do grupo e aquilo que pretendo atingir.